E aí galera, beleza? Aqui é o professor Charles, tá? Hoje eu quero falar com vocês aí a parte de gases, né? Que foi da quinzena passada. Teve um problema aqui com o meu vídeo que eu tinha feito anteriormente no YouTube. Eu não sei qual o que aconteceu, né? Que eu não consegui, assim, não consegui compartilhar com vocês porque o vídeo não foi aceito lá no YouTube. Eu não sei qual foi o problema. Mas enfim, esse aqui já deu certo, então vamos pra frente, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, isso aqui é química, tá? Isso aqui é coisa que vocês veem na química também, do segundo ano, né? Então vocês veem ao mesmo tempo essa matéria nas duas disciplinas, na física e na química. Então vocês, não sei se vocês, acho que viram no primeiro ano esse negócio de mol, né? Tipo, 1 mol equivale a 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? Deixa eu botar aqui o apontador tá aqui. Pronto. Então, isso aqui é o número de Avogadro, tá? É um nome meio esquisito, né? Avogadro, né? Meio esquisito, né, de falar, porque a gente sempre quer pensar em advogado, né? Mas enfim, o nome do cara é todo esquisito, né? Lorenzo Romando Amedeo Carlo Avogadro, né? O nome bonito, né? Beleza. Prosseguindo. Como a gente descobre a quantidade de mols, o número de mols que um determinado material tem? Para você saber isso, você tem que saber a massa molar desse material, tá? E tem que saber a massa do material, quantos gramas tem. A massa molar normalmente ela é em mols por grama, né? E aliás, é gramas por mol, enquanto a massa normal é em gramas, né? E corta gramas com gramas, fica só os mols, tá? A fórmula que a gente usa é essa aqui. Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Essa massa molar você pode pegar na tabela periódica, se for um elemento simples, né? Se não for, ele dá na questão. Ou então dá alguma forma de você descobrir a massa molar, tá? Por exemplo, ele dá aqui o nitrogênio, o gás nitrogênio, N2, a massa molar vale aproximadamente 28, né? Eu me enganei, né? A massa molar é em gramas também, tá? E a massa também em gramas. Corta grama com grama, fica uma coisa adimensional, sem unidade. Porque o mol, que é a unidade que a gente usa para número de mols, né? É uma coisa que é adimensional, ele não tem tipo dimensão de nada. A gente só coloca mol mesmo para poder identificar que é um número de mols, tá? Prosseguindo. Outra grandeza importante é o volume molar, tá? Essa constante aqui, ó, vou até botar aqui de caneta, esse 22,4 aqui, vocês têm que decorar, tá bom? Porque cai muito no Enem, cai em muito canto. Isso aqui é a quantidade de um gás ideal que cabe em exatamente, é tipo assim, um mol de gás ideal equivale a 22,4 litros. Pronto, é isso que você tem que decorar. Esse é como se fosse o volume molar de um gás ideal, tá? Então, 1 mol de gás ideal equivale a 22,4 litros. Anote aí, tá? Cai muitas questões, às vezes cai assim, eu tenho 3,2 mols de um gás ideal e tal, aí enrola, quantos litros de gás eu tenho? É só multiplicar 3,2 vezes 22,4, né? Essa equação aqui, que é a equação que é um pouco mais complicada, porque ela é um pouco mais longa, né? Mas que vocês vão ter que memorizar também, tá? No geral, o estudo do gás perfeito é feito por 3 leis, né? Que é a hipótese de Avogadro, que é a questão do número de mols, né? Que ele diz que a massa gasosa é proporcional ao número de partículas. Temos a lei de Charles-Gay-Lussac, tá? Que é que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Ele, tipo assim, na de Gay-Lussac a pressão é constante, né? P igual a CTE. Linda, né, a letra? Então, quando a pressão é constante, você consegue relacionar volume e temperatura. Nesse aqui é o contrário. Nesse aqui você coloca a temperatura constante, aí você relaciona volume e pressão. Mas a gente vai ter umas equações para falar sobre isso já já, tá? O importante agora é você memorizar essa equação aqui. Essa aqui é o que a gente chama de equação geral, é a equação de Clapeyron, né? Ou equação geral dos gases, tá? PV igual a nRT. O que é P, professor? Pressão. O que é V? Volume. O que é N? Número de moles, número de mols. O que é R? Constante dos gases. Já vou falar sobre essa constante dos gases. E T
temperatura absoluta. Não esqueça que essa temperatura é absoluta em Kelvin, não serve em Celsius, não serve em Fahrenheit, tá beleza? Com essa equação, ó, lembre-se que o N ele deve dar na questão, é a quantidade de mols, né? O R é uma constante, você não precisa se preocupar porque é um valor, é sempre 0,082. Então, os números que você vai ter que se preocupar são o T, o P e o V. Então, se ele der dois desses três, né, se ele der o P e o V, você descobre o T. Se ele der o V e o T, você descobre o P. E se ele der o P e o T, você descobre o V, né? Então, esses dois aqui são praticamente constantes, tá? Esse aqui é constante. Esse aqui pode ser que seja constante, pode ser que ele dê na questão, pode ser que mude, né? Vai depender do nível da questão. Nas nossas questões ele é constante, sempre é dado na questão, né? É mais fácil, tá? Aqui é uma questãozinha para explicar como descobrir o valor de R, né? Nessa questão ele pegou um gás, né, nas CNTP. Quem é que sabe o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, tá? Isso quer dizer que ele está a uma temperatura ideal, a uma pressão ideal, tá? Depois a gente vai ver quais são esses valores ideais de temperatura e pressão. Então, na CNTP você tem um gás, 1 mol de um gás, temos a pressão de 1 atm. Tudo isso aqui é ideal. Ó. Então, quais são as CNTP? Agora é o daqui a pouco que eu disse, né? Ó. A pressão normal da CNTP, das condições normais de temperatura e pressão, é 1 atm. Qual é a temperatura ideal? 273,15 Kelvin, né? Que é o que equivale à temperatura ideal de um gás, tá? O volume de um gás ideal, né, 22,4 litros, porque você tem 1 mol desse gás, tá? 1 mol de gás ideal equivale a 22,4 litros. Eu já tinha falado sobre isso há pouco tempo, né? Então, substituindo tudo isso aqui na equação, ó, tá aqui a equação, tá? Substituindo tudo, ó, eu tenho P1, o V vale 22,4, o N vale 1, o R eu não sei, e a temperatura vale 273,15. Faça essa belíssima conta e você vai encontrar isso. Esse é o valor de R. Professor, esse valor pode mudar? Pode, se você mudar a unidade, né? No SI, né, nós temos essa unidade aqui, ó, 8,3. Mas normalmente nas nossas questões, a gente usa esse valor de 0,082, né, que eu tinha falado já anteriormente. Que normalmente a gente já usa essas unidades aqui, ó. Aqui o que foi que ele fez? Ele pegou aquele slide lá anterior, o primeiro slide, ó. Deixa eu voltar. Que bota o N igual a Mzinho sobre Mzão, massa normal sobre massa molar, né? E substitui aqui, porque né, PV igual a nRT, aí ele pega o N e troca por Mzinho sobre Mzão. Mas isso não muda nada, tá? Não muda absolutamente nada. Tá meio riscado aqui, né? Bom, eu nem sei se isso aqui vai cair, galera. Vai cair sim. Bom, a lei geral dos gases perfeitos. Bom, a gente sabe já que PV igual a nRT, né? Isso a gente sabe disso, que é a nossa equação geral dos gases, a equação de Clapeyron, né? Então, se você tem um gás com as condições P1, V1 e T1, e tem outro gás, você vai alterar o estado desse gás para outra pressão, outro volume e outra temperatura, qual seria a relação que eu posso fazer entre eles? O que a gente faz é bem simples, ó. A gente pega essa equação de cima, deixa eu botar de novo a caneta, essa equação de cima e divide pela equação de baixo. Então eu pego P1 vezes V1, divido por P2 vezes V2, está aqui, igual N1R T1, NR T2. Corta N com N, corta R com R, fica só T1 sobre T2. E daqui eu posso arrumar direitinho para ficar tudo que é 1 de um lado, tudo que é 2 do outro, e fico com essa equação aqui, ó. Essa aqui é como se fosse a lei geral dos gases perfeitos, tá? P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Ou seja, se você souber tudo sobre o primeiro estado de um gás e mais alguma coisa sobre o segundo estado, você descobre o que está faltando, né? Temos aqui uma questãozinha simples que ele dá os valores, é só substituir, depois você dá uma lida, né? A questão já está resolvida, não precisa a gente mexer com isso.
E aqui embaixo ele fala só o que é o R. O R é só P vezes V sobre NT. Ele só pega aqui essa primeira equação aqui, ó. Pega esse pedaço aqui, que é N vezes R, e passa para lá dividindo, né? Então fica P vezes V sobre N. Aliás, pega o N e o T, né? E passa dividindo para poder isolar o R, né? Bom, eu sei que pode parecer meio embaçado essa matéria, meio corrido, né? São só 3 páginas do livro isso, tá? Que a gente está passando hoje. Mas esse é o início da parte de gases, tá? E assim, eu vou resolver todas as questões da quinzena passada, as 5 questões. Então quem não entregou agora não tem desculpa para não entregar, né? E vocês vão ver como é tranquilo, tá? Trabalhar com isso. Sabendo que o átomo de cloro possui massa atômica 35,5, qual a massa molar do gás cloro, que é Cl2? Então, a massa molar você tem que pegar a massa, é como se fosse a massa atômica total do composto. Tem quantos cloros aqui? A gente sabe que tem 2, né? É Cl2. Cada cloro equivale a quanto? Cada cloro equivale a 35,5. Então, quanto é que seria a massa molar do cloro? Eu pego 2, porque eu tenho 2 átomos de cloro, vezes o 35,5, que dá 71. Então a massa molar dele seria 71 gramas, tá? Só isso, só isso. Então a massa de um átomo só é 35,5, então a massa de 2 vai ser 71. Só isso, galera, não tem o que fazer não. Com base na questão 1, quantos mols haverá então em 426 gramas de gás cloro? Então, o número de mols é o Mzinho sobre o Mzão, né? Quanto é o Mzinho? É a massa que você tem de gás. Eu tenho 426 gramas de gás, então 426 sobre o Mzão é a massa molar que a gente já calculou, deu 71, né? 71. Beleza. Quanto é que dá 426 dividido por 71? 426 dividido por 71. Exatamente 6, exatamente como vocês tinham pensado, né? E eu nem olhei aqui para a calculadora, tá? Então, 6 mols. Oh, letra linda, né? Obrigado. Então, quantos mols tem? 6, só isso. É moleza, tá? Depois vocês repassam devagar para poder ouvir de novo, né? Essa aula e tudo, o que é que eu tô falando, para ver se entende melhor, né? Mas é muito simples, galera. Até agora a gente só usou essa fórmula aqui, N igual a Mzinho sobre Mzão, né? Agora considere que esse gás cloro, na quantidade de mols que você calculou na questão 2, ou seja, 6 mols, né, já deu N, se encontra adicionado em um volume de 5 litros, tá? E é mantido a temperatura de 308 Kelvin, beleza pura. Nessas condições, qual é a pressão que esse gás exerce na parede interna do recipiente? Use o R igual a 0,082, né? Então, olha só, a gente vai usar o que? PV igual a NRT, não é isso? Ele deu pra gente, ele não deu o P, tá? Mas o que é que ele deu pra gente? Ele deu o V, ele quer saber o P, não é isso? Ele quer saber o P, qual a pressão. Então, P vezes, ele deu pra gente o V deu, foi quanto? 5 litros. Então, 5 é igual a N, é o número de mols. Ele já falou que é o mesmo da questão anterior, que é 6, vezes o R, tá aqui, 0,082, não vou repetir, tá? Porque é muito grande para escrever aqui no mouse, vezes T, que ele deu também, 308. Então, basicamente, o que é que você vai fazer? Vai multiplicar 6 vezes 0,082 vezes 308 e vai dividir isso aqui por 5, né? Porque esse 5 aqui que está multiplicando vai passar dividindo, certo? Então, ó, P... Não dá para escrever com o dedo também. Deixa eu ver se eu consigo escrever na tela. P é igual a 6 vezes 0... Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para outro slide. Ó, vamos lá. Ele disse que o P não sabemos, o V vale 5, o N vale 6, o R é 0,082 e o T é 300 e quanto, hein? 308, né?
308. Então P vai ser quanto? Vou fazer esse produto aqui na calculadora. 6, deixa eu limpar, 6 vezes 0,082 vezes 308. Isso dá 151, então 151,536. E eu vou dividir isso pelo 5 que estava multiplicando ali, né? Dividido por 5, que vai dar 30,372 ATM, tá? Que é a unidade de pressão. Pronto, isso é a resposta da nossa terceira questão, tá? 30,0 alguma coisa. Depois vocês pausam aqui nessa parte, né, e anotam essa continha, né? Beleza, vamos para a quarta questão. Com base na questão 4, encontre o novo valor da pressão que esse gás exerceria nas paredes internas do recipiente que o contém, no caso de sua temperatura ser reduzida a 0 graus Celsius. Lembre-se que a temperatura tem que estar na escala Kelvin, né? Então o que acontece? Ele está dizendo que o recipiente é o mesmo, ou seja, não mudou, continua 5 litros. Só que ele vai reduzir a temperatura para poder acontecer alguma coisa com a pressão. Então, eu vou apagar isso aqui, tá? Para a gente escrever tudo que deve ser feito aqui. Deixa eu apagar. Então, a nossa pressão, a pressão P1, eu vou arredondar aqui para 30, tá? Para facilitar a nossa conta, mas deu 30, alguma coisa, né? Deixa eu ver se eu tenho salvo aqui ainda. 30,3, né? Eu vou deixar 30,3, tá? Então vou botar aqui, ó. Pera aí, deixa eu mudar, né? Porque não dá para escrever com a borracha não. Pronto. P1 é igual a 30,3. Beleza. O volume é igual a 5, não muda, né? E o que mais nós temos? A temperatura T1 é 308. T1 é 308. E T2 ele diz que é 0 graus Celsius, né? 0 graus Celsius equivale a quantos Kelvin, galera? 273. Eu vou deixar arredondado para 273, para não ficar com muita coisa quebrada. Pronto, eu tenho tudo isso. Ele quer saber quanto é o P2. Eu não sei quanto é P2. Então a gente vai usar a lei geral dos gases, né? P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. O interessante é que ele falou que os volumes são iguais, então eu posso cortar esse volume com esse volume. Fica só P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, onde P1 é 30,3, né? O T1 é 308, o P2 eu não sei, mais o T2 é 273. Então, para resolver isso, ó, basta eu cruzar aqui, né? Multiplica esse por esse, né? Então, P2 vai ser igual a 30,3 vezes 273 sobre 308. Não é isso? Que vai dar, deixa eu ver aqui na calculadora, 30,3 vezes 273 dá 8.271,9. Dividido por 308 vai dar 26,85 ATM. Então a nova pressão é 26,85 ATM. Você pausa aqui e anota todas essas continhas, né? A letra é horrível, mas eu acho que dá para entender. É porque é muito ruim aqui escrever na tela do computador, né? Beleza, quinta questão. Um compartimento que contém um êmbolo possui inicialmente um volume de 25 litros. Ele já nos deu o volume, isso já é bom, né? Nele estava contido um gás sob pressão de 4 atm, deu a pressão, e a temperatura de 500 Kelvin, deu a temperatura. Em um momento o êmbolo foi liberado, de forma que o gás atingisse a pressão de 1 atm e a temperatura de 300. Qual é o novo volume? Então, ele mudou tudo. Vamos lá de novo para o nosso slide lousa, né? Deixa eu apagar tudo isso aqui e vamos anotar o que foi falado, né?
borracha bem que podia ser maior, né? Mas até que não é tão... Aí, vou apagar com o dedo mesmo. Pronto, beleza. Deixa eu voltar lá. Vamos lá. Primeiro, ele diz que o volume inicial é 25 litros. Vou anotar isso. Caneta. V1 é igual a 25 litros. Beleza. Ele disse também que a pressão inicial é 4 e a temperatura inicial é 500. Então, P1 é 4 atm. V1... Oh, não dá para dar Ctrl Z, né? Vou dar aqui para borracha. T1 igual a quanto mesmo? 300 ou é 500? 500. Beleza pura. Depois, o que acontece? Ele vai abrir o êmbolo, a pressão cai para 1 e a temperatura vai para 300. Então, nós não sabemos o segundo volume, mas nós sabemos que a segunda pressão é 1 atm e a segunda temperatura é 300 Kelvin. Ele quer saber quanto é o segundo volume. Mesma coisa, galera, ó. P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Então, quanto é o P1? 4 vezes. Quanto é o V1? 25. Deixa eu ajeitar esse vezes aqui porque está ruim. Sobre a temperatura 1, 500. Quanto é o V2? Eu não sei. Então, P2 é 1. O V2 eu não sei. Vou deixar V2. Sobre temperatura 2, que é 300. Eu posso até cortar esses dois zeros aqui, ó. Né? Pronto. 4 vezes 25 dá 100, né? Então, 100 sobre 5 é igual a V2 sobre 3. 100 sobre 5 vai dar 20, né? 20 vezes 3 dá 60. Então, V2 é igual a 60 litros. E acabou a questão. Dê um pause, anota tudo e está concluída essa lista, tá? Então, galera, qualquer dúvida aí sobre essas questões, me perguntem, tá? Aí no privado, né, do WhatsApp, que a gente resolve, tá? Beleza, então, eu vou gravar o vídeo aí dessa quinzena, tá? E aí mando para vocês também. Valeu, galera!